Olá, bom dia, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje, sexta-feira, dia 16, a gente vai continuar o nosso assunto da aula passada, que foram as conjunções. Hoje nós iremos fazer duas atividades de fixação, uma no livro Aprender Mais e outra no caderno 3. Antes de mais nada, convido você a rezar comigo a oração do Pai Nosso, faz parte do nosso momento de oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Comece o dia com uma prece. Abra o seu coração para Deus e receba as suas inspirações, começando a agir o quanto antes para que as bênçãos dele cheguem até você. Então, bom dia mais uma vez, que possamos ter uma aula bastante satisfatória. Bem, eu peço que vocês abram o caderno Aprender Mais, na verdade, o livro Aprender Mais, na página que fala sobre as conjunções, tá certo? Então, peço que vocês abram o material de vocês. A página é a 163, tá bom? Página 163, onde é a página que irá falar sobre as conjunções. Página 163. E o que é conjunção? É a palavra que liga orações ou palavras da mesma oração. E o que é uma oração, professor? Nada mais é que uma frase que contém verbo. Por exemplo, Lisa foi buscar água e Lisa chamou Sérgio. As duas frases, elas são orações porque elas possuem verbo, né? Foi buscar. E no outro caso, chamou. Nós podemos unir essas duas orações numa só. E para que eu possa fazer essa união de uma oração com a outra, eu vou precisar usar uma palavra para ligar essas orações. E essa palavra que eu vou usar para unir, para ligar, são as conjunções. Veja que a oração ficou da seguinte forma: Lisa foi buscar água e chamou Sérgio. Nós temos aí duas orações, ou seja, duas frases. Qual é a primeira? Lisa foi buscar água. Qual é a segunda? Chamou Sérgio. Para unir a segunda frase com a primeira, nós usamos a conjunção e, certo? Unimos essas duas orações usando a palavra e. A palavra e é uma conjunção. Vamos aprender algumas conjunções. No seu livro Aprender Mais, há um quadro azul com exemplos das principais conjunções que vocês deverão reconhecê-las sempre que vocês a virem. Quais são elas? E, nem, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ou, ora, logo, pois, portanto, assim, por conseguinte, por isso, então, porque, porquanto, isto é. Ok? Então, essas são algumas conjunções que vocês devem aprender para que possam resolver as questões com facilidade. Vamos agora iniciar a nossa atividade. Todo mundo pegando seu lápis, sua borracha e resolvendo comigo as questões. Aqui na questão, você irá sublinhar as conjunções, tá bom? Então, primeiro você vai sublinhar sozinho. Para você identificar as conjunções, basta você voltar na página anterior, no quadrinho azul, e identificar na questão 1 essas palavras que estão neste quadro, tá bom? Quando você conseguir identificar uma dessas palavras nas frases da questão 1, você sublinha. Na questão 2, você tem que completar os espaços com as conjunções do quadro. Você tem as conjunções porém, e, portanto, assim e ou. Escolha uma para cada espaço. Responda sozinho, porque já já eu volto para fazer a correção com vocês. Primeiro respondam sozinhos
E já já eu retorno para a correção. Combinado? Agora, pessoal, eu já irei fazer a correção com vocês. Caso não tenham concluído, pausem o vídeo, concluam sozinhos e depois assistam a correção, tudo bem? Na letra A, nós temos a banana e a laranja são frutas gostosas. Qual é a conjunção? E. Sublinha a conjunção e. Você quer ser aprovada? Então deve estudar. Qual é a conjunção? Então. É só circular o então. Aliás, sublinhar. Ele não é alto nem elegante. Qual é a conjunção? Nem. Isso mesmo. Nem. Paulo foi ao cinema porque queria distrair-se. Qual é a conjunção? Porque. Na questão 2, é só completar com a conjunção adequada. Pedro demorará para chegar. Aí eu vou usar qual? Portanto. Portanto, não espere. Comprei laranjas, peras e uvas. Antônio come muito, porém é magro. Porém, ou combatemos a poluição, ou nossa saúde será prejudicada. Na letra D, você deve ter usado as conjunções ou duas vezes. Certo? É importante fazer a escolha da conjunção adequada, porque se você utiliza uma conjunção incorreta, em alguns dos casos, o contexto, a sua interpretação ela vai ser prejudicada. Porque as conjunções, elas também, além de fazer essa ligação entre orações, entre termos de uma oração, elas contribuem para que aquela frase, para que aquela oração, ela traga o sentido que você deseja expressar naquele momento. Então, é por isso que é importante usar as conjunções da maneira correta, cada uma dentro do seu contexto. A questão 3 pede que você preencha os espaços com as conjunções adequadas. E aí, qual conjunção você vai usar? Você pode usar aquelas conjunções do quadro da página 163, certo? Lembrando que você deve interpretar a frase, observar o contexto e escolher a conjunção que mais se adequa, que mais faz sentido. E na questão número 4, você vai juntar as duas orações, usando entre elas a conjunção que está aí do lado. Na letra A, você vai usar a conjunção portanto, para unir uma oração com a outra. Letra B, use a conjunção e letra E, use a conjunção ou. Mais uma vez, deixarei vocês respondendo sozinhos e daqui a pouquinho eu já volto para fazer a correção com vocês. Agora, respondam para que acompanhe a correção daqui a pouco.
Bem, crianças, creio que já tenha dado tempo para vocês responderem as questões 3 e 4. Convido vocês agora a participarem, a acompanharem a correção das questões. Os animais estavam doentes, por isso deveriam ser tratados pelo veterinário. Bem, aqui na questão 3, provavelmente algumas respostas elas serão diferentes. Porque, por exemplo, na letra A, nós temos a conjunção por isso, que estabelece uma ideia de conclusão. Mas nós podemos colocar uma outra conjunção. Por exemplo, os animais estavam doentes, portanto deveriam ser tratados, ou logo deveriam ser tratados, ou por isso, ou então, certo? Então, na letra A, há algumas possibilidades de conjunções. Quem colocou por isso, tudo bem. Mas se você colocou, por exemplo, portanto, se você colocou o logo, se você colocou o então, todas essas conjunções estabelecem o mesmo sentido da conjunção por isso, que é um sentido de conclusão, tá bom? Letra B. O homem é esforçado, porém está desempregado. Esse porém, ele traz a ideia de oposição, de contradição. Que outra conjunção eu poderia colocar no lugar? O homem é esforçado, mas... Quem colocou mas também está certo. Quem colocou todavia também está certo. Quem colocou contudo também está certo. Quem colocou entretanto também está certo. Tá certo? Então, porém, mas, todavia, contudo, entretanto, no entanto, equivalem ao mesmo sentido, que é o sentido da oposição. Tá bom? Como é que se estabelece essa ideia de oposição? Veja só. O homem ele é esforçado. Então, se ele é esforçado, ele deveria o quê? Estar empregado. No entanto, porém, ele não está. Então, é essa a ideia da oposição, da adversidade, certo? Da contradição. Só repetindo que na letra D, se você colocou o mas, o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, está correto. Letra C. Celso quer comprar um rádio e uma televisão. Aqui na letra C, a ideia é de adição, de soma de ideias, tá bom? Então, a conjunção aí mais adequada é a conjunção e, certo? Na questão número 4, você vai juntar as orações usando as conjunções indicadas. Pedro demorará para chegar, vírgula, portanto, não esperem. Então, nós colocamos o portanto, que é a conjunção que estabelece uma ideia de conclusão, tá bom? Pedro demorará para chegar, portanto, não espere. B. Comprei laranjas e maçãs. Perceba que eu não preciso repetir o verbo comprar duas vezes. Comprei laranjas e comprei maçãs. Não precisa, para evitar a repetição, tá bom? Quando você fala comprei laranjas e maçãs, já fica subentendido que você comprou os dois tipos de frutas, tá bom? E você usa a conjunção e estabelece a ideia de adição. E letra C, vou comprar isto, vou comprar aquilo. Aqui cabe a ideia de alternância, de escolha. Vou comprar isto ou aquilo. Você não precisa repetir o vou comprar duas vezes. Então a resposta fica: vou comprar isto ou aquilo. Certo? Sem repetir o vou comprar duas vezes. Combinado? Se estiver atrasado, pausa o vídeo, corrige as questões 3 e 4 e depois dê prosseguimento com a página seguinte, que é a página 165. Pede que você sublinhe aqui na primeira questão as conjunções. Então vamos lá. Todo mundo agora vai tentar procurar as conjunções em cada oração e vai sublinhar, combinado? Façam sozinhos, daqui a pouco eu já volto com a correção.
Atenção, crianças, agora para a correção da primeira questão. Letra A. Apareça em casa, pois preciso conversar com você. Qual é a conjunção? Pois. Não é só sublinhar. Vovó é velhinha, mas tem muita saúde. Qual é a conjunção? Mas. Então, sublinha o mas, quem não sublinhou ainda. Os meninos não entraram no barco porque tinham medo. Qual é a conjunção? Porque. Quem não sublinhou, sublinha. Você estuda bastante, porém precisa estudar mais. Qual é a conjunção? Porém. Sublinha o porém, quem não sublinhou ainda. Ou você estuda ou vai trabalhar. Aqui você vai sublinhar duas. Ou e ou. Ele estava ora triste, ora alegre. Aqui também você vai sublinhar duas conjunções. Ora e ora. Tudo bem? Concluindo a questão número 1, passemos para a questão 2, que eu já trago aqui as respostas compartilhadas na tela para que você possa responder junto comigo agora. A questão 2, você tem aí um caça-palavras, onde você vai procurar conjunções. Quais são elas? O nem, o portanto, o assim, o logo, o então, o mas, entretanto, pois e o ou. Então, você vai encontrar as conjunções agora, vai sublinhar cada uma, e quando você fizer isso, você já vai respondendo logo a letra A. Você vai escrever, vai copiar as conjunções que você encontrou no diagrama. Então, encontrou as conjunções no diagrama? Copia elas na letra A. Quais foram? Nem, ora, portanto, assim, logo, então, mas, entretanto, pois e ou. Na letra B é uma resposta pessoal. Escolha uma das conjunções que você copiou e forme uma oração. Então, você vai escolher qualquer conjunção que você encontrou no diagrama e vai formular uma frase. Por exemplo, faço a atividade ou leio o livro. Eu usei a conjunção ou. Mas eu posso fazer um outro exemplo. Eu posso colocar assim: estudei bastante, pois preciso passar de ano. Qual a conjunção eu utilizei? Pois, tá bom? Mas cada um pode formular o seu exemplo da maneira que achar necessário, tá bom? É só usar uma das condições que aparecem aí neste quadro, tá bom? Concluindo essa primeira parte da atividade de hoje, que foi do livro Aprender Mais, se não tiver atrasado, já vai pegando aí o caderno 3, tá bom? Então, quem está atrasado ainda, pausa o vídeo, conclui aí as suas respostas, tá certo? E depois dê prosseguimento no livro, no caderno 3, continuando mais atividades sobre este assunto, tá bom? Eu já estou aqui com o meu caderno 3 em mãos, na página 65. Então, você que já está também nesta parte da aula de hoje, já pega o seu caderno 3 na página 65 e acompanha a segunda atividade da nossa aula de português de hoje, tá bom? Leia o texto. Nós temos um texto, você lê da sua casa e eu leio aqui da minha. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. A expedição organizada pelos portugueses e a pedido do rei Dom Manuel tinha como objetivo repetir o feito de Vasco da Gama e chegar às Índias. Eles estavam em busca de metais preciosos, como o ouro e a prata, e de especiarias. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou sua rota original tanto a oeste,
Sabemos apenas que, se não fosse por isso, os portugueses não teriam chegado às terras do depois chamado Novo Mundo. No dia 22, ouviu-se um grito, terra à vista. O que primeiro avistaram foi um monte que pensaram ser todo o território, recebendo o nome Monte Pascoal. Posteriormente, ao perceberem o equívoco, os portugueses deram à nova terra o nome de Terra de Santa Cruz, que hoje corresponde à cidade de Porto Seguro, na Bahia. O nome Brasil só veio alguns anos depois, em razão da quantidade de pau-brasil encontrado no litoral. A carta escrita por Pero Vaz de Caminha e enviada ao rei em Portugal descreve com detalhes a viagem, a terra e seus habitantes. Esse documento histórico é importante para o Brasil e para o mundo. O primeiro contato com a população local foi feito no dia 23 de abril. Os Tupiniquim, de origem tupi-guarani, habitavam o litoral do sul da Bahia. Apesar do choque entre as diferentes culturas indígenas e europeus trocaram objetos e cortesias pacificamente. O Frei Dom Henrique celebrou a primeira missa no Brasil no dia 26 de abril e, acreditem, era domingo de Páscoa. Letra A, vamos responder agora juntos. Atenção. Atentos. Letra A. De acordo com o texto, Cabral esperava chegar ao Brasil? Explique sua resposta. Pela leitura que eu acabei de fazer e que você acompanhou, será que o Pedro Álvares Cabral ele esperava chegar no Brasil? Sim ou não? Resposta? Não, ele não esperava chegar no Brasil. Onde que Cabral queria chegar? Ele queria chegar nas Índias, mas ele desviou a sua rota para o oeste. Certo? A resposta é não. Não. Por quê? Porque Cabral queria chegar aonde? Queria chegar às Índias. Só que ele desviou o seu caminho e acabou chegando onde? Chegando no Brasil. Letra B. O que depois foi chamado Novo Mundo? De acordo com o texto, o que depois foi chamado Novo Mundo, pessoal? Procurem a resposta no texto. Uma dica, você vai encontrar a resposta da letra B no segundo parágrafo do texto. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou sua rota original. Sabemos apenas que, se não fosse por isso, os portugueses não teriam chegado às terras do depois chamado Novo Mundo. Então, esse Novo Mundo faz referência a quê? As novas terras descobertas, tá bom? Então, a resposta da letra B, o que depois foi chamado Novo Mundo? As novas terras descobertas onde? Na América. As novas terras descobertas na América. Anotem a resposta no caderno de vocês. As novas terras descobertas na América. Vamos dar continuidade na página 66, tá bom? Releia o parágrafo. No dia 22, ouviu-se um grito, terra à vista. O que primeiro avistaram foi um monte, que pensaram ser todo o território, recebendo o nome de Monte Pascoal. Posteriormente, ao perceberem um equívoco, os portugueses deram à nova terra o nome de Terra de Santa Cruz, que hoje corresponde à cidade de Porto Seguro, na Bahia. O nome Brasil só veio alguns anos depois, em razão da quantidade de pau-brasil encontrado no litoral. O nome dado ao novo território se alterou com o passar do tempo.
Quais foram os nomes atribuídos à região recém-descoberta? Então, você vai voltar no texto, vai procurar quais foram os outros nomes que recebeu a região recém-descoberta. Respondam, daqui a pouquinho eu faço a correção com vocês. Concluíram? Vejamos. Então, os nomes que a terra recém-descoberta recebeu foram Monte Pascoal, Terra de Santa Cruz e, por fim, Brasil. Tá bom? Então, foram 3 nomes. Monte Pascoal, Terra de Santa Cruz e Brasil. De acordo com o texto, foram esses 3 nomes. Monte Pascoal, Terra de Santa Cruz e Brasil. Quem não respondeu ainda, responda agora. Não deixe sua questão em branco e nem responda e nem deixe a resposta errada, tá bom? Letra B. Por que a palavra nome se repete no trecho? Por que a palavra nome se repete no trecho, pessoal? A repetição do nome, da palavra nome, ela permite a organização do texto, a progressão. O que é essa progressão? Essa continuação das ideias do texto, tá bom? Então, letra B, a resposta é essa. Por que a palavra nome se repete no trecho? Porque ela permite a progressão das ideias, permite a progressão do texto, explicando o motivo das mudanças, né, da nomeação. Percebam que a região passou por vários nomes. Então, é por isso que houve a repetição da palavra nome, porque essa repetição aí, ela ajuda na progressão do texto, explicando as mudanças ocorridas, explicando as mudanças ocorridas na nomeação do lugar. Passando adiante, questão número 3. Releia o trecho a seguir, prestando atenção às palavras em destaque. O Frei Dom Henrique celebrou a primeira missa no Brasil no dia 26 de abril e, acreditem, era domingo de Páscoa. Compareceram à solenidade não apenas os comandantes e suas tripulações, mas também muitos indígenas curiosos em relação ao ritual. Assinale verdadeiro ou falso. A conjunção "e" indica a adição de ideias. Já falei a vocês em aulas passadas que a conjunção "e" ela é uma conjunção que traz essa relação de união de ideias, de adição de ideias. Então, o primeiro quadrinho é verdadeiro. A conjunção "e" corrige a informação anterior? Não. Exemplo de conjunção que corrige uma oração anterior. Isto é. A expressão isto é uma maneira de corrigir o que você disse antes, tá bom? A expressão mas também marca uma oposição? Não, é falso. Então, o segundo quadrinho e o terceiro quadrinho são falsos. A expressão mas também acrescenta ideias? Sim, verdadeiro. Quando eu digo assim, por exemplo, não só li o livro, mas também comprei-o. Então, perceba que esse mas também traz um acréscimo de ideias nessa frase que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Então, a sequência é verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Tá bom? V, F, F, V.
Se estiver atrasado, pause o vídeo, ouça a correção e depois continue. Questão número 4. Leia o trecho. O primeiro contato com a população local foi feito no dia 23 de abril. Os tupiniquim, de origem tupi-guarani, habitavam o litoral sul da Bahia. Apesar do choque entre as diferentes culturas indígenas e europeus, trocaram objetos e cortesias pacificamente. No trecho em destaque, é possível perceber que há uma quebra de expectativa. O que era de esperar que acontecesse? Perceba que logo no início, pessoal, ele fala que o primeiro contato com a população local foi feito, né? Os tupiniquim, de origem tupi-guarani, habitavam o litoral da Bahia. Apesar do choque, quando ele fala que apesar do choque entre diferentes culturas, apesar desse choque, né? Esse choque a gente pode entender que é essa diferença entre culturas, né? Imagine aí o europeu chegando aqui no Brasil, dando de cara com os índios. Os portugueses não conheciam os índios e nem os índios conheciam os portugueses. Então, nesse primeiro contato, foi um contato estranho, né? Porque ninguém se conhecia. Mas, apesar desse estranhamento, desse choque, eles acabaram trocando objetos e cortesias pacificamente. O que é isso? Sem violência, sem xingamento, certo? Sem luta. Então, se eles trocaram objetos, especiarias com cortesia, é que porque de alguma forma, apesar da estranheza de nunca terem se conhecido, eles agiram educadamente uns com os outros, né? Aprenderam a conviver em harmonia. Então, no trecho em destaque, é possível perceber que há uma quebra de expectativa. O que é de esperar que acontecesse? Imagine aí, os portugueses acabaram de chegar em terras brasileiras. O que é que se espera que acontecesse? Que houvesse um confronto, né? Que índios e europeus iniciassem uma batalha, travassem uma batalha, e não que se relacionassem pacificamente. Tá bom? Então, é essa a quebra de expectativa. Porque como havia um choque de culturas, esperava-se que os tanto europeus quanto os indígenas não trocassem nenhum tipo de objetos, né? Ficassem sem trocar, sem ter nenhum contato uns com os outros. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, foi o contrário. Então, formulem a resposta de vocês. Podem colocar aqui como houve um choque, esperava-se que os europeus não trocassem nenhum objeto com os indígenas e vice-versa. Continuando. Que palavra ou expressão indica a existência de uma quebra de expectativa? Então, qual é a palavra ou qual a expressão que estabelece essa ideia de contradição, de quebra de expectativa? É exatamente o apesar do, tá bom? Lembrando que esse do, você já aprendeu que do é a contração de mais ó. Porque apesar de é uma locução conjuntiva. Então, letra B, a resposta é apesar de, tá bom? Resposta para o item B é apesar de. Quem não respondeu ainda, responda. Apesar de. Realizando agora a questão número 5. Leia o trecho observando que algumas conjunções foram destacadas. A chegada ao Brasil ocorreu no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 embarcações portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam que o território era um grande monte e chamaram-no de Monte Pascoal. Após deixar o local em direção às Índias, Cabral, sem saber se a terra descoberta se tratava de um continente ou de uma grande ilha, alterou o nome para Ilha de Vera Cruz.
Agora associe as conjunções destacadas ao sentido que elas assumem. Nós temos quando e. Qual é que estabelece um sentido de tempo? É a conjunção quando. Então, você coloca aqui letra A na conjunção quando. E qual é que estabelece uma ideia de adição? A conjunção e. Letra B. Na resposta fica A, B. Tá bom? Concluímos, pessoal, a nossa atividade de hoje, certo? Se estiver atrasado, pausa o vídeo, retoma a parte que você não conseguiu acompanhar e faça a sua atividade acompanhando a correção. Não tem por que você deixar suas respostas erradas, tá bom? Então, um forte abraço a todos, um bom final de semana, descansem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.